Senador, bem-vindo hoje ao programa Mostra o Texto e também ao Eu Acredito Podcast. Olha só, um grande prazer estar aqui, Cesar. Um grande prazer, Fábio está aqui respondendo as perguntas. Sabe que eu estou de férias, na verdade, né? É verdade. Mas aí me disseram, não, o pastor Cesar vai estar aqui, quer fazer um programa especial. Eu falei, não, vamos interromper então para participar dessa entrevista. Você chega aquele final de ano, você tem que dar aquela relaxada também. É verdade. Né? Mas senador tira férias também? Olha, sabe que na conjuntura atual, se você pegar umas 2 semanas e esvaziar a cabeça, porque tanta coisa acontecendo, né, no país e você toda hora tá mensagem. Hoje a comunicação, ela otimizou muito vamos dizer, o desenvolvimento dos fatos, mas acabam tornando as pessoas muitas vezes refém do instantâneo. Então, às vezes, tem que tirar até o celular e esquecer, não vou tratar disso agora, não tem nada que não possa esperar um pouquinho mais. Então, tirei realmente um período para esvaziar a cabeça, porque foi um ano muito intenso. Mas também isso não impede nada de que a gente esteja aqui, né, para poder falar, conversar e prestigiar aí um programa reunido, né, de duas feras. Legal. E hoje eu descobri, porque o meu nome é César com S e Z, e eu descobri através do senador que eu tenho um xará que é prefeito da onde? Rio Bonito do Iguaçu. Rio Bonito do Iguaçu, que também chama César com S e Z. Então temos aí 2 já aí no Brasil. Obrigado por me informar, depois eu vou pesquisar mais. Não, é uma pessoa que vale a pena conhecer. Ele é o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu. Rio Bonito do Iguaçu que teve aquele tornado que passou na cidade. Foi terrível. Matou ali 6, 7 pessoas. Tá? No início foram 6, depois teve mais um óbito, infelizmente, que levou a 7. E acabou destruindo a cidade. Mas tem uma série de fatos aí nessa história que são muito interessantes. Porque, por exemplo, se o tornado tivesse passado 1 hora antes, tinha pego as escolas, que reduziu ao chão, cheias. E aí tinha tido uma mortandade. Foi um livramento, então. E eu visitei lá a cidade, logo depois desse episódio, e tive a oportunidade de conhecer, né, o prefeito Cesar. César. César. Ele tá falando Aí ele falou Cesar assim, Não, mas peraí, como é que pronuncia? Não, Cesar ou se chama César normal? César normal, mas é que tá o meu caso foi erro de cartório. O dele, eu não sei, né? O meu caso foi erro. Mas eu acho que pela escrita a pronúncia dele é a mais correta. Se você ler do jeito como se lê. Quando eu vou escrever meu nome, dependendo da pessoa, eu coloco um acento no E. Pra ajudar a pessoa. Não, mas fiquemos com o César, então. Ficamos com o César. Mas tem um xará em Rio Bonito do Iguaçu, que, a meu ver, a avaliação que eu tive naquele momento, está fazendo um grande trabalho de recuperação da cidade. E ali foi uma coisa bacana, porque a gente se prende muito na tragédia, e a tragédia é realmente lamentável, mas pelo nível de destruição da cidade, né, foi quase um milagre terem sido vitimizadas apenas 7 pessoas com óbito. É claro que é uma tragédia e tem tido muita solidariedade, mas a gente vê que a reconstrução é a parte mais importante. As pessoas não perderam a sua fé e as pessoas estão lá trabalhando para reconstruir a cidade. A gente tem contribuído da melhor forma, mas acho que o prefeito lá, que é o teu xará, está fazendo um grande trabalho. Que legal. Senador, você se tornou juiz muito jovem, né? Eu estava dando uma olhada na sua enfim, na sua trajetória. E você sempre quis ser juiz? Ou você só foi fazendo os concursos? Como é que foi para você chegar a ser juiz federal? Olha, foi mais ou menos assim. Eu escolhi fazer o curso de Direito. Eu ia até bem em ciências exatas, né? Gostava de matemática, física na escola, mas gostava mais de que a gente chama de ciências humanas. E escolhi o curso de Direito, porque eu entendia que aquilo me dava mais possibilidades profissionais depois de formado. E depois, durante o curso, fiz um estágio em escritório de advocacia. Gostava bastante, o trabalho do advogado é muito nobre, mas o advogado defende o interesse do cliente. E o cliente, a gente tem que admitir, nem sempre está certo. É verdade. Agora, tem direito à melhor defesa possível. Né? Não era nada assim muito dramático, porque a gente não fazia criminal, a gente fazia civil, comercial e tributário. Então a gente defende nossos clientes. Mas às vezes a gente ganhava e a gente sentia assim, olha, a justiça não está sendo muito bem feita aqui. Exatamente. Isso me motivou, depois de formado, a querer fazer o concurso de juiz, porque o juiz, ele quer fazer justiça na forma da lei, não da cabeça dele.
Acho que esse é um problema atual, até, inclusive. Tem que fazer justiça na forma da lei. Mas ele está vinculado, a meu ver, a esses propósitos maiores. Isso me atraiu na carreira da magistratura. E, de fato, passei muito cedo no concurso, com 23 anos. Na época não tinha limite de idade. Para juiz? Para juiz federal. O senhor conseguiu a OAB com quantos anos, então? Logo em seguida que me formei, já tinha OAB, né? Isso foi em 94. Passou na primeira e tal? OAB na época não tinha prova. Foi um dos últimos concursos, né, que não tinha prova. Mas tinha que defender oralmente, então. Quando não tinha prova, tinha que defender oralmente. Né? Naquela época, não, porque você se formava em Direito e você tinha o direito de inscrição no OAB, não tinha uma prova. Que legal. Foi uma das últimas turmas que logo em seguida foi instituído o exame do OAB. Entendi. Mas passei no concurso para juiz federal. É verdade. Né? Mas era mais fácil, então, para começar a exercer a profissão de advogado, porque não precisava passar pela OAB? É que não tinha tanto curso de Direito, né? Houve uma proliferação depois que resolveram fazer esse exame da ordem para ter um certo filtro. Mas, por exemplo, na época lá em Maringá, eu me formei em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, só tinha o curso da Universidade Estadual. Né? Não tinha outros cursos. Hoje deve ter lá uns 10 cursos. Em Curitiba, eu vim para cá em 96 e até fui dar aula na Faculdade de Direito de Curitiba. Tinham 3 faculdades, a PUC, a Faculdade de Direito de Curitiba e a Universidade Federal. Hoje, sei lá quantos cursos tem. Não dá nem para saber. Geralmente a pessoa quando termina, vai para a OAB e tal, ela vai pretender ser, por exemplo, um delegado, alguma coisa assim. Como juiz, você quanto tempo você atuou como juiz e essa carreira de juiz, ela é satisfatória assim em nível pessoal? Você se sentia especial? Eu estou falando até antes da Lava Jato. Sim. Olha, eu tive uma carreira muito, vamos dizer assim, marcada por grandes casos, né? Eu gostava de ser juiz, fui 22 anos juiz, me achei na profissão. Né? E é essa sensação de você poder tentar fazer a justiça mesmo, fazer a coisa certa, claro, aplicando a lei, mas uma série de limitações, porque a justiça humana é sempre uma justiça muito falha, muito problemática. E uma das questões que a gente via com muita frequência era o problema da impunidade. Né? Então, por mais que às vezes você atuava com muito afinco, rigor, né? E colocando toda a tua dedicação pessoal ali, o caso não gerava aqueles resultados, principalmente porque todas as decisões estão sujeitas a recurso, muitas vezes se perdia no escaninho da justiça, processos muito lentos. Mas eu tive grandes casos criminais que passaram nas minhas mãos. O caso Banestado foi um grande caso com repercussão nacional, que chegou nas minhas mãos no começo do ano 2000. Hoje o pessoal até critica, fala houve impunidade naquele caso. Puxa, a gente fez das tripas coração num caso que estava morto, lá em Foz do Iguaçu. Ele veio para Curitiba, teve uma força-tarefa do Ministério Público, tem uma força-tarefa da Polícia Federal. Nós conseguimos mandar para a prisão pessoas culpadas por crimes graves de colarinho branco. Só que assim, a efetividade da justiça naquela época, hoje já é ruim, mas naquela época era muito difícil, qualquer coisa. Então a gente conseguiu fazer o melhor que a gente podia fazer diante do contexto institucional. Mas tive grandes casos também, César, contra lordes do crime, chefes de organizações criminosas. Tive um processo com o Fernandinho Beiramar, com a quadrilha dele. E você condenei... de Curitiba? Você de Curitiba, vinha esses processos para você? É uma história um pouco longa aqui. A quadrilha do Fernandinho Beiramar, ele trazia droga do Paraguai, maconha e cocaína. Cocaína vinha de Bolívia e passava pela fronteira aqui. É até interessante porque tem uma história que eles usavam muito na época, o SMS. Isso foi em 2006, tá? Usavam muito o SMS. E tinha uma crença equivocada de que o SMS não era interceptável. E o contrário era. E aí tem até um SMS do próprio Fernandinho Beiramar que descreve a estrutura da organização dele. Ó, tem uma base em Guaíra, tem uma base em Foz do Iguaçu, trazemos a maconha lá e a cocaína do Paraguai, que vem da Bolívia. Ele tinha também uma fazenda, chama Campanaí, lá no Paraguai. Trazia para o Paraná e daí mandava distribuir no país, principalmente para
para o Rio de Janeiro. Nossa, então o Paraná era o hub. Era um hub para daqui. Sim, exatamente. Por conta da fronteira com o Paraguai. Hoje continua a ter o tráfico, né? Mas me parece que está um pouco mais distribuído isso ao longo do país. Igual era. E claro que todo mundo, quando vai falar com o senhor, o negócio é falar Lava Jato, né? Sim, Porque parece que na época a Lava Jato foi inclusive condecorada no mundo, né, como a maior operação contra crimes contra o patrimônio público, corrupção e tudo mais. E o teu nome chegou a ser o principal nome da Lava Jato à época, né? Como é que a Lava Jato caiu onde você era juiz? Eu era juiz de uma vara, chamada Vara de Lavagem de Dinheiro, aqui em Curitiba. E a gente tinha competência e atribuição por todo o território paranaense. E a origem da Lava Jato é uma operação de lavagem de dinheiro que envolvia um deputado federal paranaense, que era o José Janene, já falecido, em Londrina. E aí ele recebia propina dos esquemas lá da Petrobras, e esse dinheiro foi trazido uma operação de lavagem em Londrina para o investimento imobiliário, investimento numa empresa lá. Isso acabou vindo para nós. Para lavar dinheiro. E aí era aquela frase que ficou famosa até do ministro Teori Zavascki, né, do saudoso. Ele dizia, puxava uma pena e via uma galinha. A gente foi começando a apurar aquele caso. Chegou em uns doleiros que lavavam dinheiro. O mais famoso lá foi condenado em várias instâncias. Depois tem essa reversão política que a gente pode falar, que era o Alberto Youssef. E ele, a partir dele, chegou no diretor da Petrobras. A partir do diretor da Petrobras, chegou a todo o esquema político que recebia propina. O que a gente qualificou esse esquema de corrupção, a gente chama de corrupção sistêmica. Né? Porque é uma corrupção que era, vamos dizer, padronizada, sistemática, não era um fato isolado no tempo e espaço, mas era a forma de fazer negócios. Era quase institucionalizado. Institucionalizado, né? Sistemático. Então, pagava-se propina para ter contratos na Petrobras, propinas que eram milionárias, né? Os contratos normalmente eram bilionários, e esse dinheiro era direcionado para enriquecer os gerentes e diretores da Petrobras, e parte desse dinheiro ia para políticos e para partidos políticos. Então, foi um mega esquema de corrupção que foi desvendado, e a partir dali também teve desdobramentos em outras áreas. Que fez o Mensalão parecer brincadeira de criança. Exatamente. É até interessante, né? Porque eu atuei também no caso do Mensalão. Ah, você atuou também? Porque na época, em 2012, eu era juiz auxiliar convocado no Supremo Tribunal Federal. E auxiliava a ministra Rosa Weber, que foi uma das ministras lá que atuou no Mensalão. Então tive a oportunidade de acompanhar de perto, né, o caso do Mensalão e atuar, claro que o Mensalão tinha sido o maior escândalo até então, mas aí quando chegou a Lava Jato fez o Mensalão parecer brincadeira de criança. Exatamente. Né? Quais são os números que a Lava Jato conseguiu apurar? E obviamente que nunca é tudo, né? Nunca dá para você rastrear tudo que acontece. Mas quais são os números da Lava Jato, senador? Olha, o que eu posso te colocar assim em termos bastante realistas, mas também conservadores, tá? A Petrobras, ela chegou a emitir notas informando os valores que ela recuperou por conta da Lava Jato. Tá? As notas oficiais, as últimas da Petrobras, apontavam uma recuperação de cerca de 6 bilhões de reais recuperados só por conta da Lava Jato. Mas dinheiro, esse recuperado, é o dinheiro que entrou no cofre dela. O tamanho do rombo é maior, aquele é o dinheiro que ela recuperou. Mas só nesses 6 bilhões a gente já tem uma ideia do tamanho do problema que nós tínhamos. Na vara que eu atuei, que era a 13ª vara que a gente recuperou muito dinheiro, só por ali, nas contas, passaram mais ou menos mais de 2 bilhões de reais que foram revertidos para a Petrobras. E aí outra parte a Petrobras recebeu já diretamente por acordo de leniência, por acordo de colaboração. E esses 6 bilhões aí recuperados, quais são os principais, sei lá, o top 3 aí que teve que devolver? Teve principalmente as empreiteiras, que pagavam suborno para ter os contratos.
né? Então, a maior delas, a Odebrecht, né? Que era a maior empreiteira do Brasil na época, se dizia intocável, né? E esse foi um aspecto positivo, ao meu ver, da Operação Lava Jato, porque não pegou só quem recebeu o suborno, mas também aquele pessoal que pagava suborno. E a Odebrecht é um caso à parte, porque os desdobramentos dela foram muito além da Petrobras, porque ela pagava suborno, por exemplo, até para autoridades estrangeiras. Isso. Né? Os desdobramentos da Lava Jato, por exemplo, no Peru, são impressionantes. São 4 ex-presidentes implicados em casos de suborno e 2 hoje presos, né? Respondendo pena. Nesse ponto, estão melhor que a gente, porque aqui depois a gente colocou a marcha ré, baseado em um monte de narrativa mentirosa. Aonde que a Lava Jato... eu não sei se essa palavra é essa, mas onde está o erro para que essa marcha ré fosse colocada? Porque a Lava Jato era todo mundo, o brasileiro todo brasileiro começava, é isso aí e tal, estamos descobrindo e tal, tudo mais. E aí daqui a pouco, não vou dizer que não deu nada, porque deu, né? Você tem dinheiro... gente que foi presa, 4, 5 anos. Gente presa, não sei o quê. O pessoal critica e tal, eu acho que sim, é insatisfatório no resultado final, mas quando que, por exemplo, um governador como Sérgio Cabral ficou preso 4 anos? Né? Quando que um ex-presidente da República ficou aí 580 e tantos dias preso? É claro que se você olhar o cenário, não é positivo, porque houve uma... No fundo, assim, o erro não está na Lava Jato. O que aconteceu foi que o sistema revidou. Quando a Lava Jato deixou os holofotes e a questão da corrupção se tornou secundária na agenda do país, tá? Eles aproveitaram o momento para quê? Para inventar um monte de história, de mentira e começar a anular os casos. Não tem um caso, e se houvesse eu pediria perdão, mas não tem um caso que diz, foi condenado inocente. A prova aqui não era suficiente. Houve alguma fraude, né? Houve alguma situação assim, não houve nada, né? Criaram uma narrativa, como se a gente controlasse o Ministério Público, que nunca controlou. Aliás, eram 30% mais ou menos de absolvidos e vários pedidos do Ministério Público indeferidos, mas criaram aquela narrativa do tal do conluio para anular os casos. Ninguém inocente, todo esse pessoal roubou e agora está num cenário que até ministro do STF está mandando devolver dinheiro lá para corrupto, né? O caso recente de um gerente da Petrobras, que ele mandou... O ministro Toffoli mandou devolver 26 milhões de reais. É um negócio absurdo. Não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, o cara foi... A prova era contundente, ele foi lá... Foi condenado, ficou preso. Pagou. Tem o dinheiro que foi recuperado, que estava em contas lá na Europa, na Suíça. Perdeu esse dinheiro. Esse dinheiro veio, a Suíça devolveu porque o dinheiro era do Brasil, e agora está devolvendo para o criminoso. Então é uma coisa assim... Claro que foi anulado, não pode chamar de criminoso. Sim, mas foi condenado em várias instâncias e depois anulado por questão formal. Explica para nós esse Isso negócio é de anulação. Como é que é essa história? Porque, por exemplo, você tinha o Lula preso e depois não é exatamente inocentado, né? Porque não somente o presidente Lula, hoje presidente, mas um montão de gente lá. Então... Eles foram inocentados? Quer dizer, o senhor errou no seu juízo? Não, foram inocentados. Então, o que acontece lá? Inocentados ou descondenados? Então, como é que funciona? O que fizeram foi anular as condenações com o argumento de que havia erros formais, né? São aquelas tecnicalidades que eles dizem. O próprio caso do Lula é emblemático, porque o próprio Supremo Tribunal Federal dizia que a competência era Curitiba. E aí houve a condenação criminal dele. Foi mantida em segunda instância, foi mantida pelo STJ, e aí em 2021 aquela reviravolta. Não, a competência era de Brasília. No fundo, e aí vamos afastar os fantasmas da mente e as narrativas fantasiosas. Ideológicas, às vezes. O que houve foi o sistema corrupto querendo voltar. E quando você desmantela a Lava Jato, você manda um recado para o mundo do crime. Olha, o crime compensa. Está tudo liberado. Por isso que eu digo que o fim da Lava Jato abriu os portões do inferno para a volta da roubalheira. Esse caso que a gente está vendo do escândalo do INSS, para mim é o maior exemplo.
né, uma estimativa de roubo dos aposentados e pensionistas da ordem mais ou menos equivalente à Lava Jato, 5, 6 bilhões de reais, milhões de pessoas lesadas. Mas por que acontece isso? Na época da Lava Jato, César, esses criminosos tinham medo. Tinha gente que não estava nem no radar da Lava Jato, não tinha nada a ver com Petrobras, mas estava pensando em procurar a polícia para confessar os seus crimes, porque viu que o sistema estava funcionando. E aí, quando você desmantela e você devolve dinheiro para até gente que confessou os crimes, né, você manda um recado, ó, tá liberado de novo a roubalheira. Compensa. E voltaram a roubar sem nenhum pudor. Esse negócio do INSS, qual que é a materialidade ou verdade da história de que o senhor tinha recebido essa denúncia anteriormente? Não, isso é conversa fiada. Em 2019, o que acontece? Tinha reclamações, tá? Principalmente relacionado ao consignado, empréstimo consignado de aposentados e pensionistas. Mas num volume muito inferior do que se viu depois. Essas reclamações foram feitas, chegaram a mim, lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós fizemos uma reunião com o presidente do INSS, junto com o secretário de Defesa do Consumidor, que era da minha pasta. E de imediato, 4 das principais entidades que estavam sofrendo reclamações por descontos indevidos foram descredenciadas. Tanto assim que em 2019 você tem uma queda do volume dos descontos em aposentadorias e pensionistas. Mas aquilo nunca foi tratado para nós, trazido para nós na questão de fraude, que era um problema criminal. Era mais uma questãozinha de abusos contra aposentados e pensionistas, de empurrar consignados tipo venda casada. Exatamente, coisa assim, aquele você negócio. Coloca um penduricalho aqui ali e tal. Aí o que acontece? No governo Lula, o desconto associativo, né, de contribuições para essas associações e sindicatos, ele explodiu. Ele foi... pega no final do governo Bolsonaro para o governo Lula, ele vai sendo multiplicado, dobrado, chegando numa casa de bilhões, né, de reais. E aí o que acontece? O governo, para tentar se defender, quer jogar a culpa lá para trás. Só que assim, o governo esquece de dizer que tem prova, né, de que foi pago suborno para o presidente do INSS, nomeado pelo Lula. Tem prova de que foi pago suborno para altos dirigentes do INSS nomeados pelo governo Lula. Estão presos, pelo menos. Isso tem sido a visão da justiça, de que tem uma fundada suspeita desse pagamento de suborno, o que não tinha no caso anterior. No caso anterior era um problema consumerista, lá em 2019. A partir de 2022, o que se tem é fundada suspeita de pagamento de suborno. Veja que o presidente do INSS, nomeado pelo Lula, o Alessandro Stefanuto, né, surgiu aí a informação de que ele recebia, fundada a suspeita, R$250 mil por mês, só de uma dessas associações. O irmão, né, do presidente Lula, vice-presidente do Sindinap, uma das principais associações envolvidas nessa fraude. E agora surgiram recentemente as suspeitas em relação ao Lulinha, ao filho, de estar envolvido com o tal do careca do INSS. Então é uma coisa muito mais escabrosa, e essas questões criminais nós não tínhamos lá em 2019. Entendi. E qual seria a ação da Lava Jato a respeito do escândalo do Banco Master? A Lava Jato poderia fazer alguma coisa se estivesse vigente hoje? Olha, eu acho que a volta da roubalheira, a volta da falta de pudor, a falta de limite legal e ético da parte de nossas autoridades é uma consequência do desmantelamento do combate à corrupção. Então a gente fala da Lava Jato, mas sim, não foi só ela. Na época, vamos lembrar, tinha uma operação importante chamada Zelotes, que investigava suspeita de subornos na área do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acabaram com ela também. Não se fala mais disso. Tinha uma que era muito parecida com o que se viu agora no Banco Master, que era a Operação Greenfield, que era suborno de fundos de pensão de servidores públicos aplicando valores acima dos limites de riscos em fundos que eram picaretas, em bancos que eram picaretas. Operação Greenfield. Também acabaram com ela. Isso tudo da época da Lava Jato. Então isso foi gerando, né, aquele caldeirão propício para a volta
desses esquemas de fraude, porque as pessoas passaram a não temer mais as consequências de se praticar crimes de colarinho branco ou crimes de corrupção. Então, a própria questão do Banco Master, para mim, também é uma relação direta com esse desmantelamento. E agora as pessoas estão abrindo os olhos. Mas ainda tem aquela visão, né? Falando, a culpa, o erro da Lava Jato. Não teve erro da Lava Jato. O erro foi, vamos dizer, ao contrário. O que eles querem colocar uma versão que a Lava Jato errou, por isso que ela tinha que ser desmantelada. Mas, na verdade, o que a gente tem é o sistema, a impunidade da grande corrupção, que desmantelou a Lava Jato, porque não queria ser punido pelo que fez, e 2, queria voltar a fazer o que sempre fez. E aí você cria essa narrativa. Se você tem alguma coisa, por exemplo, você concluiu a Lava Jato em algum momento, ou quando porque você saiu da Lava Jato para a política, ou da magistratura, vamos dizer assim, para a política. Quando você sai da magistratura para a política, em que pé estava a Lava Jato? E se você não saísse, teria um desdobramento diferente, na sua opinião? Não creio. É muito difícil você fazer esse raciocínio né? Uhum. O que aconteceria? Mas veja, alguém que não saiu da magistratura, que foi o juiz Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, sim. Que era Lava Jato do Rio, né? Que fez esses desdobramentos. Que é um juiz corajoso. Ele, inclusive, a Lava Jato do Rio acabou pegando uma vertente até diferente, um pouco fora da Petrobras, porque os governos do Rio, Cabral, Pezão, todos suspeitos, né, de terem contaminados enormemente pela corrupção. Do Sérgio Cabral eu condenei até, decretei a prisão dele num processo da Lava Jato. Ele ficou vários anos preso, essas decisões foram mantidas, inclusive pelos tribunais, até que de repente veio uma canetada lá do Supremo, né, um negócio assim meio estranho, e ele tá solto, fazendo vídeo recomendando série, né, e filme em final de semana, que é um deboche para a população brasileira. Mas, por exemplo, Marcelo Bretas ficou na magistratura. O que aconteceu com ele esse ano? Foi punido pelo CNJ, né, com sanção máxima da magistratura, que é administrativa, que é a aposentadoria compulsória, num julgamento, a meu ver, absolutamente equivocado. Né? Então, quer dizer, todo mundo erra. Né? Todo mundo fez tudo errado. Só quem acertou foi a cúpula lá, né, em Brasília. Não, na verdade, o que a gente vê aqui é o sistema revidando e tentando, inclusive, se vingar, na minha opinião, em relação àqueles que fizeram o seu trabalho e cumpriram a lei. Se eu tivesse ficado na magistratura, provavelmente estaria na mesma condição do juiz Bretas, teria sido punido. Eu não saí também, não vejo assim, eu não saí para política propriamente dito. Eu saí para ser ministro da Justiça. E eu era sempre visto, vamos lembrar lá 2019, como um ministro da parte técnica. Era eu e o Paulo Guedes, né? São da parte técnica, tanto que eu não era filiado à partido. Da eleição do Bolsonaro foi porque ele indicou o seu nome antes da eleição, né? E também o nome do Paulo Guedes antes do seu. Então ele indicou o Paulo Guedes primeiro, depois indicou o seu nome, e vocês tinham toda a simpatia do brasileiro. Sim. E isso adiantou, obviamente. Mas ele só indicou... Na verdade, o convite que ele fez para mim foi depois... Depois do Paulo Guedes, Depois da eleição. Não, mas ele já falava, já era ventilado seu nome, né? Ele nunca falou publicamente e queria me convidar para o Ministério da Justiça. Era só o Paulo Guedes? Era só o Paulo Guedes. Só depois da eleição. Tinha havido tinha havido uma sondagem, verdade. Tá? Em bastidores, antes da eleição, nas semanas anteriores ao segundo turno. Tá? E aí eu falei que poderia... Perto da facada, não foi? Não. Já mais próximo do segundo turno. Depois. Né? E aí eu cogitei essa possibilidade, mas isso só foi tornado público depois da eleição. Então, isso nunca interferiu nas eleições. A gente nem permitiria, porque a gente tinha uma impressão diferente. Não, a gente não, até mas isso também já era perceptível, né? O brasileiro queria, porque o senhor na época estava na Lava Jato, pelo trabalho que foi feito, se tornou um herói nacional. E na verdade o que a gente queria fazer era um trabalho técnico ali no Ministério da Justiça, e acho que fizemos. Só que a gente focou daí, principalmente no combate ao crime organizado e ao crime violento. A Lava Jato, naquela época, em 2018, eu entendi que o meu ciclo nela tinha ficado 4 anos já. Muito desgastante. Que meu ciclo tinha encerrado e a partir de lá seriam mais derivativos, seriam casos menores. O principal já tinha julgado, Já tinha julgado, daí fui lá para
para o Ministério da Justiça e a gente foi para cima do crime organizado. Em 2019, a percepção que o país tinha era que o crime organizado estava na defensiva, muito diferente do que é hoje. Tanto que, por exemplo, em fevereiro já de 2019, a gente fez aquela operação que transferimos as lideranças do PCC de São Paulo para os presídios federais de segurança máxima e cortamos a comunicação deles não monitorada com o mundo exterior. Gerou um impacto enorme. Parece uma coisa trivial, mas ninguém tinha feito isso antes. Diziam que iam virar o país de cabeça para baixo e os cuidados que nós tomamos, as providências que nós tomamos, impediu que isso acontecesse. Aprovamos leis que ampliavam o confisco de bens de organização criminosa, a gente chama confisco alargado. Ampliamos a apreensão de drogas, arrecadação, venda de bens. A gente fez um trabalho, a meu ver, importante para avançar no combate à criminalidade naquela época. Tanto assim, né, César, vou colocar, eu sou o único ministro da Justiça que sou ameaçado pelo PCC. Você não vê outros ministros terem incomodado tanto essas organizações criminosas quanto nós. Mas, infelizmente, depois eu tive que deixar o governo por divergências lá e não pude continuar o meu trabalho. Hoje o crime organizado tem até banco fintech. É um absurdo, né? Na verdade, tem ministro da Justiça aí que ele foi em lugares que só é autorizado pelos bandidos a entrada, né? Hoje é ministro da Justiça. O Dino, quando foi lá... Ah, sim. Então, foi para o Supremo Tribunal Federal, né? Não, a gente não... O ministro da Desculpa, hoje está no Supremo Tribunal. A gente não faz isso com... A sensação que a população tem hoje, que o crime organizado cresceu, né, em tamanho e em poder. Houve uma escalada. A meu ver, muito isso decorre da postura do atual governo, que só nesse ano começou a se preocupar por questões eleitorais com o problema da segurança pública. Mas deixou os 2 primeiros anos do governo a coisa solta, praticamente sem ações significativas contra o crime organizado. E qualquer organização criminosa, se ela não encontra limites, e os limites têm que ser da lei e das forças de segurança pública, ela vai crescendo. Então hoje você tem, por exemplo, estados que estão completamente dominados, tem áreas dominadas, territórios inteiros pelo crime organizado. Rio de Janeiro, já é algo faz tempo. Mas vê estados do Nordeste, que isso não era realidade e hoje há um tempo atrás. A Bahia hoje está totalmente contaminada, é o estado mais violento do país. O Ceará está com graves problemas. E você não vê do governo assim você não vê uma ação efetiva, uma coisa mais... uma ação pontual, coisa ali e tal. Agora, no final do ano, começaram a se preocupar com isso. Se você não enfrenta o crime organizado, ele cresce. Ele se infiltra no mercado, ele se infiltra na política e vai ficando cada vez mais complicado você enfrentá-lo. Mas quando há uma ação como houve no Rio de Janeiro através do governador Cláudio Castro, os direitos humanos também caem matando em cima do governador. Então como haverá uma ação do governo, sendo que parece que há representantes do próprio crime que defende os criminosos? Vou te dar um exemplo. Quando transferiram lá as lideranças do crime organizado para os presídios federais, no dia que eles pisaram lá, nós editamos lá uma portaria que eu assinei do ministro da Justiça, dizendo, olha, não haverá mais visitas nos presídios federais que não seja por parlatório. Que como você vê naqueles filmes americanos, um vidro separando, falando por telefone, o visitante com o preso e com o agente, com o policial penitenciário monitorando. Fizemos isso. No dia que eles pisaram lá. Em seguida veio uma ação perante o Supremo Tribunal Federal de um instituto, de uma ONG lá do Rio de Janeiro, Anjos da Liberdade, que tem suspeitas de ser vinculada ao crime organizado. E em seguida veio o PT peticionando nesse processo como amicus curiae, ou seja, defendendo a posição dessa ONG. Depois o PT até se arrependeu, mas naquele momento houve isso. Nós conseguimos explicar lá para os ministros do Supremo que era necessário ter isso para a gente evitar um salve geral do crime organizado em relação a ações de terroristas no âmbito do país e conseguimos manter. Mas essa dificuldade que você falou é absolutamente correta. Você tem muitas vezes sobre a roupagem da defesa dos direitos humanos uma tentativa de você criminalizar a ação da polícia
ou ação dos órgãos de segurança. É claro que ninguém defende, e eu sou daqueles lá, eu não defendo aquela história que resolve o problema de segurança pública com bala. Tá? Não, você resolve com lei. Você tem que ter uma segurança pública e uma operação policial que resulte em nenhuma vítima ou poucas vítimas é a melhor dos mundos, porque morre policial também. Tá? Agora, gerou um estágio de gangrena de domínio territorial lá no Rio de Janeiro que, de fato, algo tem que ser feito. E essa operação lá, eu não vou dizer que ela foi exitosa, né? Porque não existe um coelho que você tira da cartola que você resolveu os problemas de segurança pública. Mas deu a impressão à população, e por isso ela foi avaliada positivamente, que pelo menos o Estado estava fazendo alguma coisa depois de vários anos de omissão. Infelizmente, naquela mortandade, né, de 6 policiais, me parece. Sim, né? 4 policiais, me parece, e uma quantidade de pessoas suspeitas estar envolvido com o crime que passou de uma centena. Né? Mas precisa fazer alguma coisa, porque, veja, as pessoas que moram em áreas dominadas pelo crime organizado são cidadãos brasileiros aos quais, na prática, estão reféns. Sendo negados... São reféns. Não tem cidadania. Você não pode nem escolher de quem você vai comprar gás, exatamente, de quem você vai eventualmente comprar serviço de internet, de TV, de TV, porque está dominado pelo crime organizado. Então é muito cômodo. O pessoal critica muito, diz a esquerda do Leblon. É, né? Muito fácil lá você tá no Leblon com todo o aparato de segurança, numa vida boa, criticar a ação da polícia e achar que não tem problema nenhum morar numa favela ou numa comunidade dominada pelo crime organizado. Isso não é aceitável. Então, acho que pelo menos essa operação, que eu não chamaria de exitosa, mas essa operação despertou na população a necessidade, tem que fazer alguma coisa. E mostra também que se os governadores e os governantes quiserem, eles podem trazer uma solução para o crime organizado, né? Eu vou te dizer uma coisa, eu sou pré-candidato ao governo aqui do estado do Paraná. E um dos pontos centrais nossos vai ser a segurança pública. Né? Claro que o Paraná está muito melhor do que Rio de Janeiro, muito melhor do que a Bahia, graças muito ao trabalho dos nossos policiais aqui estaduais, né? De todos os penais, militares, civis, a própria polícia científica. Mas a gente quer aqui no Paraná uma segurança pública do nível de primeiro mundo. Entendeu? Não basta estar acima da média, a gente tem que ser o melhor. E acho que pelo meu passado de juiz, no meu passado, ministro da Justiça e Segurança Pública, a gente foi para cima do crime organizado, dá para a gente enfrentar esses desafios. Porque existem locais, a gente tinha pontos quentes aqui no estado do Paraná, que são preocupantes. Tive recentemente lá em Paranaguá. Paranaguá tem índices de assassinato por 100 mil habitantes que é do tamanho de índices lá das cidades do Nordeste. Né? Paranaguá, ano passado, teve 68 assassinatos na cidade, em números absolutos, por uma cidade de 150 mil habitantes. É muita coisa. É muita coisa. Mas qual que é a explicação? Por que Paranaguá? Porto de Paranaguá. Por causa do porto. E a presença do crime organizado no porto. Tem que tomar ações mais efetivas para desmantelar essas quadrilhas, até porque isso prejudica a nossa economia. Então, uma região, uma cidade muito disputada, o controle ali do tráfico de drogas por conta do porto. Isso acontece em outros portos também, no Brasil. O próprio Porto de Santos tem problemas com infiltração de crime organizado, mas a gente tem que tomar as atitudes necessárias para acabar, né, com esse nível de criminalidade. Você vai pleitear aí a vaga do governo. E como que é essa... Você é de direita. Como é que a direita se organiza no Brasil? Porque você vê, não sei, a meu sentir, pode ser que eu esteja errado. Parece que a esquerda é mais organizada do que a direita. Especialmente porque a direita é mais nova no Brasil, né? Uma direita organizada é mais nova. Você tem da redemocratização para cá, você não tem direita. Teve agora, depois do fenômeno Olavo de Carvalho, que o Bolsonaro é fruto, inclusive, do Olavo de Carvalho, na minha opinião. Porque ele sempre foi centro-esquerda e depois do Olavo tem essa mudança. Mas é uma
uma opinião pessoal minha, pode ser que eu esteja errado, mas como que a direita se organiza? Vamos falar aqui do Paraná. Quem é ou quem são os candidatos da direita aqui do Paraná? Tá olhando para o único deles, eu acho, porque na verdade a gente não sabe quem vão ser os adversários ainda, né, nesse campo. Tem o governo Ratinho Júnior, o governador disse que quer fazer o seu sucessor, que é alguém do grupo político dele, e aí eu vou deixar bem claro assim, eu não sou oposição ao governador, mas eu sou independente. Eu tenho, acho que, a minha história, eu tenho a minha posição, que é muito clara. Como o senhor foi senador, vitorioso e independente também, não foi? Independente. Então ele disse que quer fazer um sucessor, mas não definiu um nome. Então não sei quem vai ser, se é que vai vir alguém ali. Isso toda hora a gente tem notícias para um lado ou para o outro. E do outro lado a gente tem o PT, que se uniu com o PDT, porque tem um candidato da esquerda. Mas hoje o único candidato que se apresenta claramente como pré-candidato ao governo, definido, sou eu. Existe um problema, a meu ver, né, César, que é o seguinte: a esquerda ela tem uma tendência de um pensamento meio dogmático, de marchinha. Então, talvez por isso até seja mais fácil essa união. Até porque você tem Defina isso, marchinha, como assim? Você não pode... Você tem que pregar... Vou dar um exemplo lá. Quando a União Soviética, comunismo, época de Stalin. Quando começaram a descobrir os crimes de Stalin, né, quando alguém da esquerda divulgava isso, ou mesmo da direita, caiu em cima deles, dizendo, não, isso é propaganda americana contra a União Soviética. Ah, não, isso você está prejudicando o comunismo quando você tem que ocultar isso, você não pode admitir esses erros. Até que chegou um momento que isso acabou sendo inevitável. Quantos milhões morreram durante a ditadura stalinista lá na União Soviética? A própria União Soviética chegou um momento e reconheceu, a partir ali do Khrushchev. Isso, tinha até campos de concentração. Exatamente, os gulags. Isso. Então você tem esse dogmatismo, essa tendência dogmática em relação à esquerda. E hoje você tem uma liderança, que a meu ver é uma liderança negativa, pelo passado condenado em várias instâncias por corrupção, e depois anulado, mas sem ser declarado inocente, que é o Lula. Mas você tem essa liderança no campo da esquerda, e você tem essa tendência ao pensamento dogmático. Agora, uma das marcas da direita, vamos dizer assim, pelo menos a direita que a gente defende, é a liberdade. Então, esse dogmatismo é mais difícil ali de você defender dentro desse campo da direita. Por isso que muitas vezes não existe essa marcha unida na mesma direção, o que é algo que dificulta as eleições. Isso é bom ou ruim? Olha, acho que tem que saber separar as divergências. Então, vou te colocar o meu exemplo. Eu fui candidato ao Senado aqui no Paraná, em 2022. Não tive o apoio do Bolsonaro, não tive o apoio do Ratinho. Me elegi, graças aos paranaenses. Mas no segundo turno, deixei minhas divergências de lado com o Bolsonaro e o apoiei. Fui até lá nos debates presidenciais. Porque eu entendia que, apesar das minhas divergências, e mantenho minhas divergências, que o Lula seria um desastre, como acredito que está sendo para o país. Então, fui lá. Então, tem momentos que tem que colocar a divergência de lado. E quais são essas divergências, senador? Olha, isso é questão lá pretérita, que eu tenho um compromisso muito forte com essa questão da honestidade, integridade, combate à corrupção, das instituições que têm que ser independentes. Então, para mim, isso é fundamental. Então, isso é uma coisa lá do passado, superamos essas divergências, naquele momento, e agora cada um segue o seu caminho. Mas, como eu disse para você, eu sou independente. Sou de direita, sim, mas sou independente nessa linha política. Tem alguma a possibilidade do governador atual, que não pode concorrer novamente, o Ratinho Júnior, mas a possibilidade é muito pequena dele te apoiar, né? Pode ser, ou há essa possibilidade? Pode ser, se apoiar é ótimo, né? Mas, como eu disse, isso, a minha candidatura também não depende dele, do aval dele. A gente tem vida própria, tem luz própria, tem uma história. E o que eu vejo aqui muito claramente, César, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil a partir de 27. E eu tenho que proteger o meu Estado. Essa é a minha visão.
A gente quer fazer do nosso Paraná aqui a nossa fortaleza. Até falo brincando às vezes, Fábio, porque é o seguinte, tem uma receita de sucesso, faça tudo diferente do que faz em Brasília. Então a gente quer fazer um governo que vai pregar a honestidade, que vai pregar a integridade, que vai pregar a redução de custos, que vai pregar a redução de impostos, que vai pregar a eficiência na administração pública, para buscar aquilo que o paranaense merece, que é a excelência. A gente não quer ter uma segurança pública acima da média, a gente quer ter a melhor segurança pública do país. A gente não quer ter uma educação acima da média, a gente quer ter a melhor educação do país e assim por diante. Nossas estradas, por exemplo, que geram até hoje um problema logístico muito forte, às vezes o pessoal aqui de Curitiba não percebe tanto, porque mora na capital, né? Mas vai lá para o oeste do Paraná, Cascavel, Toledo, vai lá para a região norte, Maringá, Londrina, para você chegar em Curitiba é um sufoco. É que tem muito administrador aí, gestor, que não pega a estrada, viaja só de avião ou de helicóptero. Se você pegar o carro aqui no Paraná, é um sofrimento. Mas o Ratinho Júnior fez muitas obras, né? Ou foi marketing? Olha, eu acho que o governo dele tem pontos positivos, tem aspectos positivos na gestão. Agora, do ponto de vista da logística, o Paraná não tem uma mudança significativa há mais de 30 anos. Nós ficamos 30 anos com pedágio que foi um roubo. Aí aquelas concessões acabaram, cobravam uma fortuna e não fizeram as obras prometidas. Depois foi até descoberto que tinha suborno envolvido num desdobramento da Lava Jato, né? Agora tem um novo pedágio, que tem obras que estão prometidas, nós vamos ter que fiscalizar isso aí para ver se as obras vão sair. Mas veja que é uma potência, né? É uma potência a ser feito. O pedágio não que para foi o feito. litoral é um dos mais caros do Brasil, né? É caro, né? O nosso pedágio é caro aqui no Brasil. Agora, o que foi o problema do pedágio anterior? Era caro e não fizeram as obras. Agora está caro. A gente tem que pensar se é possível aí reduzir de uma forma de respeitando os contratos, porque tem que respeitar os contratos para ter segurança jurídica. Mas, do outro lado, o que é mais importante, de fiscalizar essas obras. É porque não é só um lado que tem que respeitar o contrato, né? É os dois, né? Exatamente. Tem então... algo que foi muito positivo feito, que é pela FIEP, né? Que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Tem o atual presidente, que é uma pessoa muito boa, que é o Edson Vasconcelos. E eles criaram uma plataforma digital chamada Observatório dos Pedágios. E qualquer paranaense pode entrar lá e tem, né, tudo que está previsto de ser feito com os cronogramas para o cidadão poder fiscalizar, para ter informação. Olha, isso aqui, a obra tem que ter começado na data X, está com tanto tempo de atraso. Qual que é o grau de evolução? E, inclusive, o cidadão pode denunciar. Mas num possível governo seu, vitorioso, você colocaria algum tipo de gestão para cuidar particularmente dessas obras? Porque nós estamos falando de dezenas de milhões. Não, você tem que ter reais. uma agência de regulação, já que você passou para a iniciativa privada, você tem que ter uma agência de regulação e fiscalização. É intolerável, por exemplo, o cidadão ficar naquelas filas intermináveis de obras, né, e quando você passa lá tem gente cortando grama ou tapando um buraquinho apenas. Então você tem que ter o Estado do lado do cidadão e não contra as concessionárias, né? Porque, na verdade, também a gente não pode ter o setor privado ser visto como um inimigo. Mas você tem que fazer o seu trabalho para que não haja ali abusos, para que não haja problemas, que você possa fazer essas correções. O grande risco que a gente viu no pedágio anterior foi a captura. Porque as instituições de fiscalização foram capturadas porque recebiam suborno. Tinha funcionários do DR, isso surgiu na investigação, chegou até a passar por mim essa investigação, que estavam recebendo suborno para tirar obras dos contratos, né, às escuras, entendeu? Você não pode deixar que isso aconteça. Por isso que você precisa ter, primeiro, requisito fundamental de todo governo, um governo honesto, um governo eficiente. Porque não basta ser honesto também, a população quer que a educação funcione, quer que a saúde... chegue. Tem que ter eficiência. Tem que ter eficiência. Você tem que reunir todos esses requisitos. É isso que a gente quer apresentar aos Qual paranaenses. é o maior problema que você vê dos principais? Saúde, segurança, educação, que você vai precisar enfrentar se você ganhasse? Tem que nos ajudar também aí nessa questão dos radares, né? Muito radar no Paraná.
Você vai uma multa, meu irmão, tá doido. Me ajuda. Olha, um dos problemas nosso, e até um reflexo de uma... A gente aprovou uma lei recentemente lá, foi publicada no dia 22 de dezembro, agora nesse ano. Eu fui o relator dessa lei no Senado, que é uma lei muito simples, mas acho que é interessante. Diz o seguinte: se tiver uma árvore ou um galho de árvore gerando uma situação de risco para a casa do cidadão, ou mesmo no domínio público, o cidadão tem que muitas vezes provocar o poder público para cortar o galho ou a árvore. Tá? Se passar 45 dias sem ter uma resposta, ele mesmo pode fazer esse corte, desde que com um profissional habilitado. Tá? Foi um projeto que veio do deputado Vinícius Carvalho de São Paulo. Eu fui o relator no Senado, nós aprovamos, que é para você diminuir essa burocracia que acaba infernizando a vida do cidadão. Tá? Porque o que a gente vê na prática? E aqui a gente tem no Paraná várias cidades que são muito arborizadas. Mas em tempo de chuva, aí exatamente. Cai as árvores, aí fica todo mundo sem... Não, São Paulo agora, nessa tempão. semana, caíram lá mais de uma centena de árvores. E ficou um montão de gente. Ficou um tempão sem luz, né? Destruição de propriedade privada, a árvore caindo em cima de carro, e o cidadão fica desamparado. Então, o ideal é que o poder público atenda a demanda do cidadão. Mas ali é uma forma de desburocratizar. E um dos pontos que a gente tem que... Mas quando joga por cidadão, por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Então lá é a Enel. Você tem... essa concessionária já tinha que fazer esse corte, essa poda. Aqui também tem concessionária que é para fazer isso? Aí que fica 45 dias sem podar? Tem aí... a Copel, tem a prefeitura que tem que fazer esses trabalhos. Mas veja só, você tem lá um galho ameaçado de cair na sua casa. Né? Daí você fica com receio de cortar porque é aquelas coisas ambientais. É um crime. É um crime. Uma árvore que é ameaçada de cair na sua casa. Claro que o ideal é que o Estado resolva o problema, mas se não resolver, você tem pelo menos a condição de você fazer alguma coisa. Sem cometer um crime. Então aprovamos uma lei simples, que eu fui o relator, que é um pouco dessa ideia. Quando a gente fala lá, aquela frase que ficou famosa, né? Menos Brasília, mais Brasil, menos Estado, mais cidadão, é essa a ideia. E essa é a visão também da direita. A gente tem uma visão liberal, no sentido de que o Estado tem um papel importante, mas ele não tem que estar presente na escolha das vidas das pessoas a todo momento. Hoje você, como pré-candidato a governo, vai precisar dessa posição que eu vou te perguntar. Você acha que o filho do presidente Bolsonaro foi a melhor escolha para representá-lo, já que ele está impedido de concorrer à presidência? Olha, esse é um direito dele, né? Ele escolhe o candidato que ele quiser, né? Agora, nós temos que ver como é que isso vai ser recebido pelo mundo político. Você acha que o Tarcísio seria melhor? Eu estou no União Brasil, né? A gente vai ter uma decisão partidária sobre essa questão, em quem haverá o nosso apoio, se teremos candidato próprio. Hoje nós temos um pré-candidato à presidência, que é o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, que acho que fez um excelente trabalho na gestão de Goiás. E tem aqueles nomes de governadores que estavam aparecendo por aí. O próprio Ratinho Júnior aqui, o Tarcísio, o Zema. O ideal é que nós chegássemos, a meu ver, unidos para enfrentar o PT e o Lula na eleição do próximo ano. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar a candidatura do Flávio Bolsonaro, né, à presidência. Agora, eu não posso responder sobre as escolhas do Bolsonaro. Ele fez a escolha dele, ele tem legitimidade para fazer a escolha de quem ele quer apoiar. E nós temos que construir os nossos caminhos, ver se é possível caminhar juntos ou caminhar de alguma outra forma. O que eu tenho dito aqui, para mim, né, César, muito claramente, o meu foco no próximo ano é proteger o meu Estado. Porque no pior cenário possível, a gente tem a reeleição do Lula. E aí, né, para o país, a meu ver, vai ser muito ruim. Mas vamos tentar evitar que essas loucuras de Brasília contaminem o nosso Estado. E se é eleito aqui um representante, alguém ligado ao PT, ou se é eleito aqui tem uma resistência muito grande ao PT. Mas às vezes vem o lobo em pele de cordeiro. Vem alguém que você não sabe como que pensa, que nunca se posicionou,
sobre os temas relevantes do país em lugar nenhum. E é eleito o Lula. Aí, pronto. E aí coopta esse governante. Quantas vezes isso aconteceu? Quando teve lá em 22, o que se dizia que era o Congresso mais à direita, né, do que já tinha sido eleito. E é um Congresso que tem dificuldade em fazer oposição ao governo Lula. Eu estou na oposição. Sempre fui firme na oposição. Mas tem muita gente que mudou de lado. Ô, senador, mas o Congresso não está tendo poder. O Congresso Nacional vai lá, faz uma votação, uma aprovação, aí vai um ministro do STF com uma canetada, cancela o que o Congresso aprovou. Isso é um absurdo, eu não concordo com isso, né? A gente tem que devolver o poder à população. E como você devolve o poder à população? Quem tem que formular essas políticas públicas são os representantes eleitos. Ah, funciona? Nem sempre funciona, mas isso é democracia. Então você elege um senador, você elege um deputado, não está satisfeito com o trabalho dele, você vota em outro na próxima, não reelege. Agora, o que não dá é o ministro Supremo ficar fazendo política pública. Ô, senador, eu tenho muito respeito... Veja, né? A gente reagiu. Só que a gente não tem maioria no Congresso. Então, eu ouço muitas vezes, Fábio, por que o Senado não faz isso? Porque não tem maioria. Né? Eu estou na oposição. Mas a maioria não é oposição ao governo Lula. Mesmo assim, a gente tem conseguido algumas reações. Recentemente, lá, aprovamos esse projeto de lei da dosimetria. Ah, queriam anistia? Perfeito, mas não tinha maioria para isso. Mas a gente aprovou que era possível. Eu visitei alguma daquelas pessoas presas no Rio de Janeiro na cadeia. Quantos foram fazer essa visita? Eu visitei vários. Cheguei lá, pessoas muito simples, que erraram, se exaltaram. Você não pode invadir prédio público, fazer protesto, não pode quebrar, embora aquelas pessoas que estavam presas não tinham quebrado um copo d'água, não é? Quando teve essas invasões. Estavam lá condenados a 16 anos, 18 anos de prisão. Gente aqui do Paraná, que eu ajudei a trazer. Lembrando que a esquerda já fez a mesma coisa, inclusive. Exatamente. Mas eu ajudei a trazer para cá. Ajudei aqui que eles fossem melhor atendidos, ficar perto dos seus parentes. Aí quando chegou o PL da dosimetria, é a justiça que nós queríamos para essas pessoas? Não. O certo seria anistia, porque não foi individualizada as condutas, porque não deveriam ter sido julgados pelo Supremo, e porque é um absurdo você, por exemplo, botar 14 anos para uma mulher que pintou batom numa estátua. Mas eu vou deixar de aprovar o PL da dosimetria para reduzir a pena dessas pessoas, porque a anistia não é possível no momento? Não, eu não consigo dormir se eu fizer isso. Né? Eu quero tirar aquelas pessoas da cadeia. E pelo menos é o alívio possível. Esse projeto veio defeituoso, lá da Câmara dos Deputados, a meu ver, não intencional, tá? Mas veio defeituoso, porque acabava também beneficiando outros tipos de criminosos. E a gente queria que fosse limitado aquelas pessoas que foram injustiçadas no 8 de janeiro. Eu apresentei uma emenda, né, que foi acolhida pelo senador Esperidião Amin, e se entendeu que era uma emenda de redação, né, que apenas retomava o escopo principal do projeto. E agora nós temos uma chance para essas pessoas, pelo menos de tirá-las da cadeia. O Lula disse que vai vetar e a gente vai trabalhar para derrubar o veto. A votação que a gente teve no Senado, 48 votos, derruba o veto. Agora, é o que foi possível fazer no momento, né? Porque o órgão legislativo, e você tem toda a razão em reclamar do Congresso, mas o órgão legislativo decide por maioria. Por isso que ano que vem, o cidadão, o eleitor, tem que olhar muito bem, não só quem vai escolher para o executivo, não só o majoritário, mas também os representantes. Né? E aí tem que pegar a gente, né? E não pode se seduzir pelo discurso. Porque é muito fácil chegar aqui, Fábio e César, e falar: eu sou contra a corrupção. Mas quem na história fez isso mesmo? Né? Eu acho que eu tenho legitimidade para dizer. Eu acho que eu fui a pessoa que mais colocou ladrão do erário, dos cofres públicos na cadeia desse país do que eu. Não teve ninguém que fez mais do que eu nesse ponto. E sofro até hoje, sou perseguido com um monte de bobagem e mentira que ficou inventando. Ninguém combateu o crime organizado mais do que eu como ministro da Justiça. Tanto que sou ameaçado pelo PCC. Agora chega aqui o cara que nunca fez nada, fala que é contra a corrupção e tal, mas quando você vai ver o histórico dele, às vezes até com o pé na lama. Eu acho que o público tem que pensar
da mesma forma que todo esse debate sobre as eleições majoritárias, quando vai falar sobre o candidato a presidente, o candidato a governador, mas há pouco debate sobre as eleições legislativas. E o Brasil, ele caminha pelo legislativo, né? Então, o legislativo faz as leis, aprova, reprova e tal, veta e tal. Então, eu acho que o pessoal tem que ter bastante consciência também, a mesma consciência que você tem que ter e energia para falar sobre o candidato majoritário, você também tem que decidir o deputado e o senador com essa mesma coerência. E, infelizmente, a maioria do Brasil nem lembra que deputado que ele votou na última eleição. A gente tem, por exemplo, aqui na nossa chapa, a gente chamou o partido a Cristina Grêmio para ser candidata ao Senado, que é uma jornalista que tem uma história aqui no Paraná. Foi uma surpresa, inclusive, né, na última eleição. Mas antes disso mesmo, ela era uma jornalista, foi da RPC, depois da Gazeta do Povo, hoje é uma jornalista de opinião, mas ela tem um histórico, ela tem algo a apresentar para a população, né? É uma coerência do discurso dela há muito tempo, não é de agora. E foi também uma candidata aqui em Curitiba, na eleição municipal, que sem estrutura nenhuma chegou ao segundo turno, quase ganhou a eleição. Mas eu falo brincando até para ela, né? Brincando não, falando sério, né? Olha, na prática ela ganhou aquela eleição, porque ela ganhou um outro patamar político. Ela saiu de outro tamanho. De outro tamanho, exatamente. Ela foi um improvável que deu certo, né? Então, pelo menos o discurso dela é muito coerente, sempre foi. Né? Que está se colocando aí como candidata nossa ao Senado, na nossa chapa. E vamos ver os outros nomes. Agora, também, isso tem que se reproduzir na escolha de deputado, federal, estadual. Aqui no Paraná, a gente teve um presidente da Assembleia Legislativa, recentemente, que foi pego em áudios solicitando o pagamento de suborno. Aí fez um acordo lá de não persecução penal com o Ministério Público, que se safou. E está até hoje lá na Assembleia Legislativa, não aconteceu nada. Né? O pessoal às vezes tem medo de falar, não, o Traiano foi presidente várias vezes da Assembleia Legislativa, né? E continua como e vai se candidatar. Então, assim, aí o brasileiro também... Da consciência do eleitor, mas parece que o eleitor brasileiro tem uma memória muito curta, né? Veja quem é o presidente do país, né? Exatamente. O senhor vai vir pré-candidato e em 2026 os seus inimigos vão lhe atacar de todas as formas. Sim. Então, já nada melhor do que o senhor trazer resposta a respeito de um assunto que está lá no BAT, né? Luiz BAT, dizendo que na época da Lava Jato o senhor teve um vídeo íntimo de desembargadores e subornava eles. Chegou a ver essa matéria? Essa é uma fantasia, né? Na verdade, uma história... muito antes da Lava Jato, você está falando de fatos de 2005, 2004, né? E aí tinha um pessoal que fazia gravações, que não tem nada a ver comigo, e surgiu essa história dessa fita. A gente nunca teve essa fita, e imagina, chantagear desembargador com fita, é uma coisa assim... Mas estão trazendo tão fantasiosa. Né? Mas isso circula naqueles blogs, né? De esquerda, muito vinculado ao PT, e aquela bandidagem em geral que quer nos atacar para tentar contraditar a nossa pré-candidatura. Mas não tem nada de consistência nisso. Para mim, eu sempre tenho falado, isso é um relato fantasia, e veja até a história tão fantástica. Né? Você imagina que você vai ter uma fita com o pessoal lá e você vai usar isso para chantagear, para manter suas decisões judiciais. É uma coisa assim tão surreal. Né? Então, peraí, minhas decisões foram mantidas pelo TRF4, desembargadores, a partir de 2014, na Lava Jato. Essa suposta fita seria lá de 2005 e 2004. E depois minhas decisões foram mantidas lá no STJ. E depois eram mantidas no Supremo. Até que teve a reviravolta política. Então, assim, é uma coisa tão sem pé nem cabeça, né? Fica até difícil você refutar, entendeu? Mas vamos usar isso aí, né? 2026. Olha, aí as pessoas têm que também ter uma certa noção do que é o real e o que é o fantasioso. Né? É claro que a gente vai processar também essas pessoas que estão fazendo essas calúnias, essas mentiras, mas veja o que acontece. Desde que a gente fez a Lava Jato, que a gente foi para cima da criminalidade, né, de colarinho branco, do ladrão gerário,
é que inventam mentiras a meu respeito, e às vezes até em relação aos meus familiares. E são as histórias mais malucas possíveis. Por exemplo, meu pai, né? Meu pai é falecido. Né? Mas meu pai inventaram uma época que ele era presidente do PSDB. Quando o PSDB fazia oposição ao PT lá atrás. Nunca foi, nunca teve vinculação política com nada. Inventaram que minha esposa teria desviado dinheiro das APAES. Minha esposa tem uma vida dedicada a defender as APAES, porque ela foi procuradora da Federação Nacional das APAES por mais de 10 anos. Tem um trabalho hoje como deputado federal, mas desde sempre em favor das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras, e nunca respondeu a um processo ou coisa parecida de alguma coisa nem minimamente concreta sobre questão de desvio, mas vai inventando coisa. Essa história é outra invenção, né? E vem de gente que é da pior qualidade possível, entendeu? Agora, infelizmente, né, acontece isso. Eu falo até, muitas vezes, né, fazendo um comparativo, quando você combate o crime organizado, como foi o caso, eles querem te matar de verdade. E quando você combate o crime de colarinho branco, a corrupção, eles querem te matar com mentiras. Sua reputação. Assassinando a reputação, Assassinando né? a reputação. Infelizmente. Bom, o nosso tempo é curto, vamos... Só fazer uma pergunta. O senhor que está no Senado, né? E muitas pessoas estão dizendo que o Senado é fraco. Eu, aqui, na minha opinião, o senhor é uma exceção, né? Porém, o Senado não tem força para fazer o impeachment de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, não? Não tem maioria, para ser muito franco para você, né, para isso, nesse momento político. Por isso é importante as eleições legislativas do próximo ano. Né? E no órgão legislativo, você ou tem a maioria ou você não tem. Entendeu? E você não tem. Teve até pedidos, né, que foram apresentados. Eu até apoiei um desses pedidos no ano passado, né, mas no momento não existe essa maioria necessária para aprovação. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição que é importante para a República, né? Está aí desde 1891. Mas está precisando hoje, de fato, né, de um controle. Está precisando voltar um pouco, dar uns passos para trás. O juiz e o ministro não deixa de ser uma espécie de juiz, tem que aplicar a lei, está vinculado à lei. Não pode estar vinculado apenas àquilo que ele pensa na sua cabeça. Tem que seguir os procedimentos, tem que seguir as regras. Então, por isso que essa história do Código de Conduta, a meu ver, é algo importante a ser debatido, porque tem coisas que a gente tem visto que não é aceitável. Não tem maioria, beleza. Mas parece que o presidente, o Alcolumbre, ele disse que mesmo que alguém pautar, ele não. Mesmo que tiver maioria, ele não pauta. Se fosse todos os senadores, praticamente. Lembra que ele falou recentemente que ele não pautaria? Eu acho que a gente... Veja, aí é uma questão assim, o presidente é muito reflexo da casa, da maioria. Então, uma frase que ele disse que não tem a maioria para fazer isso. Se houvesse a maioria, jogo, você acha que ele não sei se ele falaria a mesma coisa. Mas tem alternativas. Vamos pensar assim, o que a gente precisa, na verdade, é uma reforma mais ampla do Poder Judiciário. Pensar em mandato para ministro, vamos pensar em tirar a competência do Supremo Tribunal Federal, não para diminuir o tribunal, por que o ministro mas colocar ele no lugar... Tem um mandato que é quase a vida inteira. E outra coisa, deveria ser juiz de carreira também, né? As formas de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal são todos assuntos que podem ser discutidos na mesa, não significam ataque à democracia, porque, no fundo, o Supremo Tribunal Federal, ninguém quer extinguir ou acabar com ele. O que a gente quer evitar, né, o que acho que precisa ser discutido é o papel dele. Porque ele acaba legislando, né? Hoje em dia, o STF está legislando. E pode isso, Arnaldo? Não, por exemplo... Não pode. Mas a gente reagiu. Veja só, fala muito do Senado. Mas o Senado aprovou a PEC antidrogas como reação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu de liberar o consumo de maconha no país. Né? E ainda estabeleceu uma distinção, a meu ver, arbitrária entre quem é traficante e quem é consumidor. Fomos lá e provamos a PEC antidrogas. Eu até ajudei na redação final. Está na Câmara, parado. Por que não aprova? O Senado fez a sua parte. O Senado aprovou aquela PEC contra as decisões monocráticas. A PEC 8. Porque o ministro sozinho decidir derrubar uma lei, aprovamos. Está na Câmara, parado. Né? Agora parece que voltou a andar. Então, tem formas também institucionais menos drásticas
para a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Mesmo que seja paulatinamente, né? Porque se você aprova, por exemplo, que o juiz, que para sentar na cadeira do STF tem que ser juiz de verdade, então você não vai ter efeito retroativo. Mas os próximos, então são mudanças, mas que acontecem paulatinamente. Daqui 10 anos a gente vai começar a ver uma diferença, né? Sim, acho que a gente tem que reformar nossas instituições do jeito que está, não está funcionando. Veja, a gente aprovou que é um tema importante para o agro, e o agro é muito forte aqui no Paraná, que foi a lei do marco temporal, né, em relação às demarcações indígenas. Aí o que aconteceu? O Supremo declarou inconstitucional. Aprovamos lá no Senado, agora, no final do ano, a PEC do marco temporal, colocando na Constituição. Se o Supremo diz que é inconstitucional a lei, então vamos mudar a Constituição. Colocamos lá. Está indo para a Câmara, vamos ver o que vai acontecer na Câmara. Mas a gente está fazendo a nossa parte dentro da possibilidade da construção da maioria do momento político. Às vezes a gente tem a maioria, por exemplo, para esse tema do marco temporal, para o tema das monocráticas, para o tema das drogas. Última pergunta da minha parte. Tá. É mais fácil ser juiz ou é mais fácil ser senador? Olha, essa é uma pergunta interessante. O que eu tenho dito, César, é o seguinte: a forma de atuação de um juiz, a forma de atuação de um ministro da Justiça, a forma de atuação no Senado, as três são muito diferentes. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora, os princípios e os valores que eu carrego são os mesmos, somados à maior experiência, desde a época que eu saí da Faculdade de Direito. Então, acredito na justiça, acredito que a lei tem que valer para todos, acredito na liberdade, mas acredito também na solidariedade aqui entre as pessoas. Defendo o setor privado, tá? Eu acho que o desenvolvimento econômico se faz através do setor privado, por isso a gente tem que criar um ambiente propício aqui a investimento, a crescimento econômico. O Brasil está ficando para trás. A gente está vendo aí China, Estados Unidos, com essas gigantes da tecnologia, no mundo inteiro, economia digital, e a gente está ainda discutindo as nossas estradas, que não são boas aqui no Paraná. Então tem muito que a gente pode fazer lá para diante. Mas, em suma, o que eu digo é bem diferente a forma de atuação. Em cada momento, você tem que entender também as limitações do que pode ser feito, né? O momento lá do Senado, como disse, as pessoas muitas vezes querem um Senado mais ativo, atuante, a gente tem feito a nossa parte, não tem a maioria, mas vamos trabalhar para construir essa maioria. Ainda assim, nos temas que são possíveis construir, nós temos sendo bem-sucedidos. Nesse final de ano, nós conseguimos aprovar 3 leis importantes. Uma eu fui o autor, 2 outras fui o relator, na área da segurança pública. Vou falar apenas de uma aqui, que é a lei que busca limitar a soltura e audiência de custódia, que virou um problema de segurança pública. O que é audiência de custódia? Alguém é preso em flagrante, cometendo um crime. É levado ao juiz. O juiz decide se ele fica solto ou se ele responde em liberdade. Até aí não tem nenhum problema. Só que os juízes, e não podemos aqui generalizar, tem muitos contaminados por essa ideia, né, do criminoso que é uma vítima da sociedade e não pode lotar as prisões, etc, etc. Aí é gente perigosa está sendo solta. Teve um caso no interior de Pernambuco, cidade, nome Bento da Punha, alguma coisa assim, Bento da Una, fugiu o nome. Uma mulher jovem, grávida, Júlia Eduarda, assassinada a golpes de martelo. Misericórdia. É levado ao juiz e o juiz coloca em tornozelo eletrônico, em liberdade, o assassino. Né? Gerou uma revolta na população, na comunidade, que o próprio juiz teve que voltar atrás. Mas o principal problema, gente muitas vezes com indicativo de vínculo com o crime organizado. Preso em flagrante lá em Florianópolis, o indivíduo, já faz um tempo, com AR-15, né? Com todo indicativo de ser membro do crime organizado, solto em audiência de custódia. Rio de Janeiro, problema da reiteração delitiva. Indivíduo preso com 86 passagens na polícia. O juiz solta porque diz que não tem como prever se vai cometer um crime novamente.
Então tem, às vezes, um excesso nessas solturas que fazem com que 40% dos presos em flagrante sejam soltos em audiência de custódia. É muito, muito alto. Foi apresentado um projeto, eu fui relator no Senado, virou a lei 15.245, tá? Que estabelece critérios rigorosos para soltura e audiência de custódia. E não pode proibir a soltura, porque senão dizem que é inconstitucional, que tira a liberdade do juiz. Mas a gente colocou assim, ó, são circunstâncias que, independentemente de outras, recomendam a manutenção da prisão. E aí colocamos, já foi solto em audiência de custódia anterior? Não deve soltar. Crime é violento? Não deve soltar. Há indicativo de que está vinculado ao crime organizado? Não deve soltar. Praticou o crime na pendência de inquérito ou ação penal? Não deve soltar. Para ter uma orientação aos juízes. Vamos ver se vai funcionar. Né? O que os juízes também têm que fazer a parte deles serem mais duros, porque a gente está vendo uma escalada da violência e do crime que é intolerável aqui para o cidadão comum. Não vamos generalizar. Tem muito juiz linha dura. Eu era um juiz linha dura. Tem muitos juízes linha dura. Agora, tem que ser linha dura também em relação a quem merece, né, um tratamento mais rigoroso. Que perguntam muitas vezes, quanto custa um criminoso preso? Sim, mas quanto custa um cara solto, perigoso, que matou uma mulher grávida quanto custa uma vida? Com um golpe de martelo? Eu encerro também minha pergunta agora. O senhor falou algumas vezes durante o nosso podcast aqui que o governo Lula é um desastre. Quais são esses desastres? Dá para pontuar? O principal problema é a inversão de valores morais. O que a gente sofre no país é um pecado de origem. Né? O Lula foi condenado na Operação Lava Jato, depois houve anulação por motivos meramente formais, sem nunca ter sido declarado inocente. O que foi feito? Houve um desmonte dos mecanismos de prevenção e de combate à corrupção no Brasil, que fez com que a volta da roubalheira se instalasse. E aí parece terra sem lei, terra de ninguém. Esse é o aspecto moral, e os custos, né, da corrupção liberada são enormes. Mas, do outro lado, se você for ver a gestão da economia, nós temos hoje um juro persistente de 15% ao ano, que gera endividamento das famílias, gera endividamento do Estado, vai gerando um crescimento da dívida pública que não é sustentável para o futuro. Então, a gente está hipotecando o futuro das novas gerações. Vai chegar um momento que essa bolha vai estourar. E as consequências vão ser semelhantes àquelas lá de 2014, que gerou a grande recessão no final do governo do PT, 2015, 2016. Né? Do ponto de vista internacional, nós estamos com uma imagem muito negativa no mundo. Veja as relações de Lula com Maduro. Um ditador sanguinário, um tirano lá de Caracas. Ele recebeu aqui com tapete vermelho. Até hoje, na prática, defende nos bastidores o governo do Maduro. A gente viu o Lula indo para Moscou aplaudir as tropas do Vladimir Putin que invadiram a Ucrânia. Ora, né, junto com ele lá, só líderes de países assim não exatamente democráticos, né, ditaduras lá do continente africano, alguns do continente asiático. É uma visão muito lamentável da posição do Brasil no mundo hoje. Eu fiz o diferente. Eu fui para Kiev, lá na Ucrânia, final do ano passado. Fui lá defender e prestar minha solidariedade ao Zelensky e à população da Ucrânia. A gente tem que defender algumas coisas, valores ali que são certos. E se você for ver, o grande problema do Brasil hoje é que ele está perdendo a corrida da competitividade global. Cadê os nossos gigantes da tecnologia? Claro que a gente tem ilhas de excelência aqui no Brasil, inclusive aqui no Paraná, tem coisas que a gente se orgulha, mas a gente está ficando para trás. No mundo cada vez mais tecnológico, nós ainda somos um grande produtor de commodities, com pequenas exceções. Claro que o agro nos orgulha, traz divisas para o nosso país, é importante, mas cadê os nossos sonhos de industrialização? Cadê os nossos sonhos de dar esse passo da economia digital? E você não tem projeto do governo. O que você vê é um projeto pessoal, né, que leva o país a esse desastre moral e econômico. Então, assim, precisamos também virar essa página.
E eu, no próximo ano, embora o meu foco seja o Paraná, também pretendo ajudar no plano nacional a que o governo Lula seja derrotado. Bom, eu quero agradecer, senador, esse bate-papo aqui, e que Deus continue te abençoando e que a direita aqui seja vencedora nesse próximo pleito. E muito obrigado nas suas férias aí, ter esse tempinho aqui com a gente. Eu que agradeço.